Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Ciência Trans de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre sexo biológico. Então segura aí que lá vamos nós. Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Ups. Acho que foi. Foi. Olá, pessoas! Bom, como eu falei, hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do sexo biológico na espécie humana, especificamente. E por que eu quero falar desse assunto, né? Porque no vídeo anterior eu falei sobre desenvolvimento de gênero na infância, né? Nas primeiras idades da nossa espécie. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica no trenzinho que está aparecendo aqui. E eu particularmente achei muito legal aquele vídeo, então espero que vocês gostem, né? E nesse eu pretendo apenas ilustrar o que o sexo biológico é, né? Vamos dizer assim. E por que ele não é simplesmente uma questão de você ser XX ou XY. Então, eu quero tentar ilustrar um pouco, né, os processos embrionários relacionados à formação das nossas gônadas, que tem relação, obviamente, com os nossos cromossomos sexuais, porque como somos uma espécie que o nosso sexo é determinado cromossomialmente, ou seja, para você ter as características, nós temos dimorfismo sexual, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar aparecendo aqui. Lá eu falo em outras espécies também, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nos processos, né? Mas, bom, a nossa espécie é sexualmente dimórfica, né? Os machos são diferentes das fêmeas, e esse processo de determinação acontece principalmente em decorrência da presença do cromossomo Y nos machos, ou seja, as fêmeas são XX e os machos são XY. E a presença desse Y faz com que determinados processos embrionários ocorram de uma maneira diferente da feminina, o que faz com que as feições femininas que se era esperada para se desenvolver no embrião são modificadas e se desenvolvem as características masculinas. Então, como eu ia dizendo, né, esse vídeo tem como objetivo desmistificar essa ideia que a determinação do nosso sexo biológico é fácil, é simplesmente banal e que seria só XX de XY, e apenas ilustrar para vocês terem uma noção da complexidade que envolve a determinação sexual, o amadurecimento dos nossos sexos, das nossas gônadas, durante o processo embrionário. Então não se preocupem, eu não vou entrar aqui em definições muito profundas, nem nada, nem vou ficar falando dos hormônios, assim, das cadeias de relação dos hormônios. Um dia mais para frente, espero conseguir fazer um vídeo mais detalhado, mas esse eu realmente só quero ilustrar para vocês e mostrar. Olha, é complicado. Bom, então vamos lá, né? O sexo biológico, né, nessa bola aí, ele seria a primeira bolinha, e aí lá dentro a gente tem os machos, as fêmeas e os intersexos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. A segunda esfera, né, a do meio, é a expressão de gênero, expressão e identidade de gênero. E isso eu tenho alguns vídeos já falando sobre o assunto, que vai estar aparecendo aí, se vocês quiserem assistir para saber o que é o sexo biológico e o que é a identidade de gênero, porque eles são diferentes, né, e tudo mais. E o mais de fora é a orientação sexual, que eu ainda não abordei tanto assim aqui no canal. Mas então, tendo isso em mente, a gente vai falar dessa primeira esferinha, que envolve os machos, as fêmeas e os intersexos. Bom, o que acontece? No nosso desenvolvimento embrionário, que dura 9 meses, que em semanas eu nunca lembro quanto tá, os nossos genitais externos, né, eles começam a se desenvolver da 7ª à 12ª semana assim, do desenvolvimento embrionário e, obviamente, segue amadurecendo até o organismo
nascer propriamente dito, né? Se tornar um juvenil e, inclusive, ele continua se desenvolvendo mesmo após o parto, até que ele se torne um organismo maduro. Aí o desenvolvimento gonodal realmente para. Mas o que isso quer dizer? Que desse quadradinho vermelho para trás, nós nós não temos sexo. Todas as características que o embrião tem do começo da 7ª semana para trás são exatamente idênticas em ambos os sexos. E são exatamente idênticas e geradas por manifestações do cromossomo X. Então, funcionalmente, é como se todo mundo nascesse mulher. E aí, aqueles que têm o cromossomo Y, a partir da 7ª semana, tem uma série de genes específicos no cromossomo Y que começam a fazer com que sejam produzidos determinados hormônios, que determinadas cascatas hormonais sejam ativadas, e aí, por meio desses hormônios, são reduzidas as feições secundárias femininas e desenvolvidas as feições secundárias masculinas. Então, dito isso, esse trabalho ele ilustra um pouco, né, as diferenças de desenvolvimento dos padrões que a gente tem no desenvolvimento do sexo biológico em humanos. E aí aqui a gente tem essa coisa complicada, né, esse de cima, essa figura no canto direito em cima, que é vermelha, amarela e laranja, ela seria os testículos, que são as bolinhas do saco. E aquela de baixo, vermelha com círculos pretos e laranja, seriam os ovários. E aí, essas são as nossas gônadas reprodutivas principais, vamos dizer assim, né? Que elas geram os nossos gametas, né? E aí elas surgem dessa bipotencial gônade, que é a gônada bipotencial, que é o conjunto, o aglomerado celular do embrião, que vai dentro dessas cadeias, de todas essas setinhas que vocês estão vendo, das ações dos hormônios em determinadas células, da reação de cada célula a esses determinados hormônios, vai chegar em um lugar ou no outro. E você nota ali que no final você tem setas que podem, já na reta final, fazer modificações significativas na morfologia dessa estrutura. Então, aqui é mais para ilustrar os inúmeros caminhos que as células que vão dar origem às nossas gônadas, ao nosso testículo, ao nosso ovário, os diversos caminhos que elas vão percorrer hormonalmente, vamos dizer assim, e em termos de desenvolvimento, para se transformar nas gônadas como a gente conhece, maduras como a gente conhece, dentro do padrão que a gente conhece. Então, qualquer problema, ou qualquer diferença, ou qualquer concentração diferenciada que houver em qualquer pedaço dessas setinhas, pode gerar uma diferença significativa no produto final do desenvolvimento dessas células, que aí justamente seria, na maioria dos casos, o que a gente chama de intersexo. Então aqui nesse trabalho, para vocês verem, né, de 1970, o Jost, ele já reconheceu, né, que a diferenciação do sexo, né, o sexo biológico, ele vem geneticamente, né, a atuação dos nossos cromossomos, depois as gônadas, depois o corpo, e aí o corpo se divide nas estruturas internas, na genitália externa e as características secundárias do corpo. Então a gente vai meio que seguindo por ali. O que a gente falou até agora seria justamente a parte genética, né? E agora a gente está entrando nessa parte gonadal. E aqui à direita, né, a gente tem ali em cima uma figura que é o embrião antes justamente dessas 7 semanas que começa o desenvolvimento das gônadas. E ali a gente tem o o duto de Mullerian, que em última instância se transforma nas características que a gente tem como feminina, né, no útero, né? E a gente tem o Wolffian, o duto de Wolffian, que se transformaria nos dutos dos órgãos das gônadas masculinas. E aí o que acontece? Para a setinha, para aquela estrutura não diferenciada se transformar em uma estrutura em outra, vai ter a ação dos hormônios. E esses hormônios eles fazem com que, por exemplo, nos homens, o duto de Mullerian seja reduzido, enquanto que o outro, o do Wolffian,
seja desenvolvido, e enquanto nas mulheres o oposto, nas fêmeas, né, o oposto ocorreria. E aí, com isso, você teria o produto final, a gônada masculina ou a gônada feminina desenvolvida. E aí, o que acontece? Ali a gente tem o genital externo, né, a gônada externa, né, que é o tubérculo genital. Aí aqui a gente já estaria justamente nessa parte do corpo, do sexo ali, e avaliando a genital externa. A gente olhou interna, agora a gente está olhando a externa. E aí é interessante de se mostrar que elas, obviamente, o pipi e a pepeca, elas têm características que são homólogas umas com as outras. E aqui fica muito claro com as retas e com as colorações. Então, essa estrutura indiferenciada, ela vai se modificando durante o desenvolvimento embrionário. Na esquerda, que representaria o masculino, e na direita, que representaria o feminino, né, o macho e a fêmea, até chegar no desenvolvimento final e maduro, né, que seria o pênis e as estruturas relacionadas à vagina, né, as estruturas relacionadas ao pênis e as estruturas relacionadas à vagina, e essas relações de homólogo se mantêm umas com as outras. Então, talvez você não saiba, mas o clítoris feminino é homólogo à nossa glande. O corpo que segura o clítoris é homólogo ao corpo do pênis. Os grandes lábios ali, eles são homólogos ao nosso escroto. Inclusive, nas cirurgias de redesignação sexual, se aproveita muito desses homólogos para construírem as estruturas equivalentes da nova genitália que está sendo feita para readequar as gônadas externas da pessoa trans, no caso, ou da pessoa intersexual. Então, é muito interessante esse aspecto que a gente precisa entender, né? Que as gônadas que geram tantos órgãos reprodutores principais, né? Que geradores dos nossos gametas, né? Que são o ovário e o testículo, eles derivam de um mesmo conjunto celular, ou seja, eles são homólogos entre si, mas não obstante, as nossas características, as nossas estruturas do nosso órgão reprodutor externo, elas também são homólogas entre si. Então, se você quiser pausar e olhar com calma essa figura, você vai poder ver muito bem esses homólogos, né? Essas características que têm uma origem comum, mas devido principalmente à atuação dos gametas, derivado da atuação dos cromossomos sexuais, geram essas morfologias diferenciadas e funcionalmente diferenciadas. E aí isso entra justamente naquela questão do dimorfismo sexual. E aí o que pode acontecer é justamente em algum momento dessa etapa de desenvolvimento da nossa genitália externa, interna também, como eu já falei, mas no caso aqui da externa, a gente pode ter um pequeno desvio do que seria o padrão desse desenvolvimento, gerando o que seria os intersexos, né? Então, existem várias maneiras de você ser uma pessoa intersexual. Não é só simplesmente nascer com pipi e pepeca. Existem diferentes graus, diferentes processos que podem gerar. Como vocês podem ver aqui, as cadeias do desenvolvimento das nossas gônadas, elas são extremamente complexas, imbricadas e intercomunicadas. E aí qualquer modificação, falha ou inversão de algum processo vai refletir no produto final. É como se fosse muitas aspas, uma esteira de produção. Se alguém erra numa etapa, o produto final vai sair diferente do que se é esperado. Então, é completamente natural, dentro dos processos biológicos, que algo fora do padrão que a gente considera como normal aconteça e esse diferente do padrão gere um resultado que também é diferente do padrão. Então, assim, a gente tem uma ideia muito burra, na verdade, né, de considerar que os intersexuais seriam um erro, uma patologia, uma doença, e em alguns casos, de fato, pode prejudicar a saúde da pessoa e tudo mais, mas isso é um aspecto biológico, isso é algo natural, e a maioria das pessoas intersexuais, assim, tem uma vida normal, que não necessariamente envolve uma operação. Então, assim,
os intersexuais, eles não são um erro, eles não são, assim, um problema, vamos dizer assim. Eles são apenas o que a biologia nos proporciona, né? A biologia se fundamenta e se deriva e se baseia justamente na variabilidade de modificações dos processos que a gente tem como padrão. E a partir dessas variações a gente vê a diversidade, e essa diversidade é o que vai ser selecionado na natureza. E o que a gente considera então como socialmente macho e fêmea não necessariamente significa que seja a condição normal. É a condição mais abundante, mas as condições de intersexo também são normais, são processos que ocorrem decorrente da diversidade que a gente tem nos nossos processos de formação das nossas gônadas. E pequenas modificações geram modificações no resultado final. Então é isso, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu queria agradecer a todos e todas por acompanharem meu canal, deixarem seu like. E se você gosta do meu trabalho e tem condições financeiras, considere se tornar uma madrinha ou um padrinho do canal. Os links vão estar na descrição. Agradeço muito as minhas madrinhas e padrinhos por me ajudarem financeiramente na manutenção desse canal e me possibilitar continuar a estar aqui trabalhando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.